existe forma, não existe regra, não existe modelo definido. Não tem um protocolo. Existe sim corações com vontade, corações sedentos de adorar aquele que vive e reina para sempre. Então, a humanidade ao longo dos tempos, ela criou um modelo de culto, a forma ideal, a forma correta. Tem que ser assim, porque se não for assim, não está certo. Tem que ser desse modo, porque senão não está certo. Se colocou o telão, tem muita iluminação, não dá certo. Se fez isso, não está certo. Mas não é assim, é a forma que o Senhor quer, quando há coração contrito, quebrantado diante dEle. Não tem um modelo. É quando nós se unimos numa só voz, numa só fé, e que o Espírito age em nós, através de nós. Confesso que para mim já foi suficiente, porque sentir o Espírito Santo se mover é glorioso, é majestoso. A gente sempre se sente indigno, né? Porque nós não somos dignos, porque digno é Ele. Mas Ele se fez, Ele abriu os braços na cruz do Calvário, para que isso se tornasse real nas nossas vidas. Amém? Vou ser breve hoje, eu creio que vou ser breve. Eu sempre prometo que vou ser breve, né? E às vezes eu tenho passado do horário. Na quarta-feira aqui quarta-feira nós estávamos um número pequeno de pessoas aqui. Muita gente faltou. E confesso a você que faltou, você perdeu. E a minha mensagem, ela já vinha de domingo passado. Eu abri a Bíblia, a próxima mensagem é essa. Daí o Espírito Santo falou, meu Deus, mas... Chegou quarta-feira, falou muito forte ao meu coração. Tá fora de foco, né? E eu até montei ali o modelinho. Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido a nossa escolha? E quarta-feira, a palavra falou muito forte com a gente, relativo à intimidade com o Senhor. Porque a gente quer falar, mas e o preparo para falar? Como é que está a nossa vida, como é que está a nossa intimidade com o Senhor para falar da palavra, para exalar o Espírito Santo, para transmitir a glória de Deus? Isso falou fortemente ao meu coração e eu saí daqui pensativo. A irmã Raquel conversou comigo no final do culto e eu já estava longe no que o pastor havia falado aqui. A responsabilidade nossa de carregar o Espírito Santo é muito grande. A gente carrega algo precioso, algo de um tamanho incalculável. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 10, verso 38. Lucas 10, verso 38. Amém? Todos acharam? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Maria hospedou-o na sua casa. Maria tinha uma certa mulher chamada Marta, que hospedou em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: ó Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse trajeto que Jesus fazia de Cafarnaum, da Galileia até Jerusalém, ele sempre passava por uma aldeia
um localzinho de poucas pessoas. Ele ia a Jerusalém por conta das festas que aconteciam em Jerusalém, e ele sempre precisava estar lá, cumprir. Ele veio para cumprir tudo que o judaísmo fazia na época. Ele tinha que cumprir a lei. Ele não deixaria de cumprir a lei, então ele ia nas festas em Jerusalém, mesmo perseguido como ele era, ele dava um jeito de aparecer lá. E ele sempre passava caminho nesse local, nessa aldeia chamada Betânia, que tem lá um monte de nomes, é casa de figos, casa de pobreza, é casa de... não tem ao certo uma definição para esse nome. Mas ele passava ali, e ali é um lugarzinho que ele tinha uma casa o esperando. Ele ia em Jerusalém no meio da multidão, ele se fazia presente no meio da multidão, mas ele se fazia também lá no meio de 2 ou 3, porque o Espírito Santo é assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Nós somos um número pequeno, mas nós temos certeza que o Espírito Santo se faz presente aqui. Ele não tem deixado de passar em momento algum aqui, em momento algum quando você está na sua casa de joelho dobrado, com seu esposo ou com sua esposa, com seus filhos, ou mesmo sozinho, com a porta trancada do seu quarto. O Senhor não deixa de passar onde há um coração receptivo. E Marta o hospedou em sua casa. Quantos de nós temos hospedado o Espírito Santo? Quantos de nós tem aberto o nosso coração e dito assim: Espírito Santo, a casa está aberta, entra, faz morada, toma o teu lugar, toma o lugar que é teu de direito. Mas às vezes é difícil nós abrirmos a nossa casa para o Espírito Santo, porque tem algumas coisas que a gente não quer mostrar para Ele, que a gente guardou lá as 7 chaves, escondeu num quartinho, e a gente precisa abrir e deixar Ele entrar, fazer morada. Essa palavra é muito simples, é uma questão, fala de escolha. Marta recebe ao Senhor com zelo. Nós vamos entender que Marta, Maria e Lázaro, seus irmãos, ao longo desse tempo se tornaram amigos de Jesus. Eu sempre falo que Lázaro era amigo, mas Jesus não o chama para ser discípulo, porque o Senhor chama alguns para algumas funções. Lázaro era amigo de Jesus. Marta era amiga, Maria era amiga de Jesus. Eles o recebiam na sua casa sempre que ele passava por ali, creio eu. Mas Jesus não os convida para andar com Ele. Então, cada um de nós tem o seu lugar definido no reino. Uns o Senhor chama para pastores, uns para profeta, um para apóstolo, um para estar lá como a irmã Maria e o irmão Valdecir, como acomodadores dos irmãos que estão chegando aqui. O Senhor tem chamado cada um na sua função, mas cada um de nós tem um lugar no reino. Não tem maior ou não tem menor. Os maiores estão aqui, entre aspas, maiores, entre aspas, para servir. E Marta, ela faz o máximo para receber Jesus bem. A gente nunca pode desprezar o que Marta fez, porque ela recebeu Jesus, ela abriu a casa para Jesus. Ela abre. E por onde Jesus, e todas as casas que a gente vê que Jesus entrou, aconteceu alguma coisa. O pastor Marcos já deu já falou aqui. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, né?
A sogra foi curada. Quando ele vai lá em Cafarnaum, ele está numa casa que está acontecendo um casamento. Ele faz um milagre e traz alegria no casamento. O vinho representa alegria, e ele traz num milagre alegria. Depois, quando ele vai na casa de Levi, também ele passa pela casa de Levi. O pastor Marcos já falou da casa de Pedro. Houve cura na casa de Pedro. Quando ele entra na casa de Pedro, há cura. Quando ele vai na casa de Levi, ele se assenta com pecadores e publicanos. Há perdão. Porque quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor entra, há perdão. Quando ele está lá em Cafarnaum, alguns dizem que era a própria casa dele e que ninguém consegue chegar. Eles, 4 homens, vêm e trazem diante dele pelo teto um paralítico. E a restauração na vida daquele homem. O Senhor primeiro o liberta dos seus pecados, os teus pecados são perdoados, depois o Senhor o cura. Onde o Senhor entra, em cada casa que ele entra, há uma mudança. Há uma mudança de caráter, há uma mudança de história, há uma mudança de vida. E quando ele entra na casa de Jairo, sua filha estava morta. Ele traz vida. E quando ele vai na casa de Zaqueu, ele traz salvação. Em Emaús, os olhos espirituais daquelas pessoas se abrem. E quando ele aparece para os discípulos, nos 40 dias, ele traz fé a eles. E agora na casa de Maria, na casa de Marta, ou melhor, e na casa de Maria, ele está trazendo palavra de vida eterna. Onde o Senhor entra, onde Ele é convidado, Ele sempre traz alguma coisa, Ele sempre faz alguma coisa. Se nós abrirmos o nosso coração e deixar o Senhor entrar, deixar o Espírito Santo entrar, Ele vai mudar o que tem que ser mudado, Ele vai fazer o que tem que ser feito. É difícil, é claro. Envolve medo, né? Envolve resistência. Envolve decisão. E envolve renúncia. E quando nós abrimos o nosso coração, que o Senhor entra, e nós deixamos o Espírito Santo trabalhar, mudanças acontecem. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a gente tem que se portar como tal. Nós temos que transparecer isso lá fora, de uma forma clara e visível. É como eu falei, não é uma forma, um modelo, mas é na sua conduta, na sua forma de agir, na sua forma de demonstrar amor, gratidão. E a gente fazendo, tentando sempre, e a gente, quanto mais busca, mais vontade de buscar tem, mais necessidade vê, porque a responsabilidade de falar do Espírito Santo, a responsabilidade de falar da palavra de Deus é muito grande. Não é só abrir a boca e proferir palavras, não. A palavra tem poder sim para mudar vidas, mas a gente precisa ter responsabilidade quando a gente fala. E eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo ou não acredito. Eu não creio. Se eu não creio, como eu vou falar? Se eu não vivo, como é que eu vou falar? Então a gente tem que se portar como cristão. E agora, tinha ela uma irmã chamada Maria, que esta dava-se assentada aos pés do Senhor,
a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria quebrou o protocolo. Maria quebrou o protocolo, porque mulher geralmente naquela época não se dava em ambientes com homens, não poderia estar na mesa com homens, assim, e Maria não, Maria ela quebra o protocolo e fica prostrada, assentada a ouvir aos pés do Mestre, ouvir, coração aberto, receptivo, o pastor Marcos falou, receptivo à palavra de Deus. Como nós vamos ser mudados se nós não estamos receptivos? Como nós vamos entender se nós não estamos de coração aberto, ouvido aberto, atentos ao que o Senhor tem a falar a nós todos os dias? Eu não estou falando só aqui na igreja, não. Eu estou falando no dia a dia, quando tu dobra o teu joelho lá diante do Pai, fecha a porta e fala com Ele em secreto, e fica naquela expectativa de que Ele vai falar comigo. Porque quando nós falamos com o Senhor, não é um monólogo, onde a gente só fala. O Senhor também quer falar ao nosso coração. E o Senhor fala a nós nos nossos pensamentos, Ele nos direciona, Ele nos faz agir da forma certa, quando a gente está receptivo, com o coração aberto. E Maria aproveitou a chance. Não é sempre que Ele passa aqui. Ele está passando aqui, Ele entrou. Está na hora de eu ouvir, eu tenho que aproveitar. E diferente de nós que temos o Espírito Santo a todo momento, esperando você falar com Ele, esperando você se mover para falar com Ele, é diferente hoje. O Senhor está de ouvidos abertos, esperando lá para te abençoar, esperando para te dar uma direção, para te fazer caminhar de forma firme e sustentável, num passo de fé, sem olhar para o lado, sem olhar para trás. Maria aproveita a oportunidade. E será que a gente está sendo receptivo? Será que a gente tem dado ouvido à voz do Espírito Santo? Será que no nosso dia a dia a gente tem parado para ouvir o que Ele tem para falar nos nossos corações? Porque a gente sabe que o dia a dia, a rotina, ela é cansativa para todos. E a gente se prende na rotina e passam os dias, passam-se ou melhor as horas, passam-se os dias, e a gente vê, a gente não tirou um tempo, a gente começa a fazer tudo no modo automático, e não para ouvir o que o Espírito Santo tem às vezes para falar para a gente. Às vezes uma palavra do Senhor nos dá uma direção, um caminho. Eu estou falando, o Senhor já tem uma palavra a nosso respeito, a salvação já está aqui, mas eu estou falando a respeito da nossa vida. A gente às vezes está caminhando, parece que não encontra a solução porque não tem dado ouvido à voz do Espírito Santo. E Maria estava ali, de coração aberto, criando uma coisa chamada relacionamento com Deus. A gente tem ouvido falar que nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer se relacionar desde a época de Adão. Ele esperava no final da tarde para falar com Adão. E quando vem o pecado, impossibilita já essa conversa. Com Abraão, a gente vê que ele se relaciona com Abraão como um amigo. Moisés, ele fala face a face.
E agora, o Espírito Santo está aqui, morando em nós, fazendo morada, habitando. Teve o tempo que precisava entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote para interceder pelo povo. Nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Através dele foi quebrado todos os paradigmas da lei, todas as regras da lei, e hoje nós temos livre acesso. Livre acesso. E isso que nós temos que terminar esse ano entendendo que ano que vem nós temos que fazer diferente. Buscar mais. Buscar mais. Buscar mais. Porque é necessário. Nos dias que nós vivemos, é necessário se aproximar mais do Senhor. E quando a gente se afasta, deixa os afazeres, deixa as coisas, a gente não entende isso. E quarta-feira a palavra foi como uma flecha no meu coração, dizendo: ei, para falar 7 minutos, ora 7 horas. Ou seja, não é o contrário. Precisa uma dedicação, precisa estar numa sintonia com o Espírito Santo. E o nosso Senhor quer se relacionar com a gente. E como é que nós vamos nos relacionar com o Senhor? Está aqui. Ele está esperando você abrir a palavra dEle e meditar que Ele vai falar contigo. Não espere um profeta vir lá de São Paulo, de qualquer outra cidade aí para levantar e profetizar. Não, o Senhor fala todo dia pela palavra. Não espere alguém rodar na tua frente e dizer que eu falo. Não, o Senhor está falando. Fecha a porta do teu quarto. Fale com Ele. Em oração, buscando a face do Senhor. Buscando a face do Senhor em oração. A gente chega diante de Deus, o que eu vou orar? Sou repetitivo em palavras, mas o Senhor, Ele fala através de gemidos inexprimíveis, né? A nossa oração muitas das vezes chega ao Senhor e Ele sabe o que nós estamos orando, através mesmo que a gente está ali no silêncio. O Senhor quer se relacionar conosco. E o relacionamento gera o quê? Intimidade. Para termos intimidade, nós precisamos nos relacionar. Qual é o casal que tem intimidade e que não se relaciona? Como é que um sabe do que o outro gosta se ele não tem um relacionamento? Simplesmente vai, encontra-se na rua, casa e vai viver. Não. Tem um tempo de aprendizado. Tem que saber o que a Aline gosta. Eu tive que saber o que ela gostava. A gente tinha muitas diferenças. Diferença de criação, diferença de valores. Isso tudo no relacionamento a gente começa a se adaptar para gerar uma intimidade. E a partir de nós, a gente direcionar a nossa filha, a nossa família. E o Senhor quer se relacionar conosco para que gere intimidade entre nós e Ele. Ah, mas o Senhor me conhece, Ele esquadrinha o meu coração, Ele me sonda. Claro que o Senhor te conhece. Antes mesmo de tu ser formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. Mas Ele quer que você gaste momento com Ele. E às vezes a gente canta aqui, gastarei, como é que é? Gastarei minha vida aos teus pés. E fala, gastarei minha vida aos teus pés. Da boca para fora, querido. Porque gastar a vida aos pés do Senhor exige uma renúncia total. E eu fico me pensando, gastarei minha vida aos seus pés, gastarei. É lindo cantar assim. Mas a gente tem que repensar e dizer o seguinte: Senhor, que eu gaste alguns minutos a teus pés, algumas horas a mais aos teus pés.
Eu falei aqui esses dias sobre busca de sabedoria, conhecimento do Senhor. Em Oséias fala que o povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. Conhecimento acerca do quem é o Senhor. Em Provérbios diz assim, ó: se clamares por inteligência, Provérbios 2, 3 ao 5. Eu falei aqui num culto de oração. Se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Precisamos conhecer ao Senhor, buscar ao Senhor. Buscar a sabedoria que o Senhor tem para nos dar, para nos direcionar, para agir da forma certa. E quando nós tentamos conhecer ao Senhor, o Senhor começa a se mostrar para nós. Nós entendemos que a gente pode agir diferente, o nosso caráter é mudado, a gente começa a agir de forma diferente, a gente começa a repensar a forma que a gente ia falar, a gente conta em vez de até 10, a gente conta até 100, para emitir palavras, porque uma palavra lançada, ela gera buscar, tentar às vezes arrumar uma coisa mal falada, custa caro. Então o Senhor às vezes Ele começa a nos direcionar para que a gente tenha uma cautela, e o Espírito Santo começa a nos moldar nesse sentido, em muitas das nossas atitudes. E Maria não perdeu tempo de ficar aos pés do Mestre. Ela queria absorver tudo que o Senhor Jesus tinha para falar para ela. E a gente, será que a gente tem feito isso? Absorvido, tentado absorver, Senhor, o que Tu tens para mim hoje? Me traz algo novo aí que vai mudar aí a minha semana, o meu mês, direciona aí, porque eu estou com esse negócio aqui, mas ele não está fluindo como eu previa. Senhor, tens uma palavra? Espírito Santo me direciona, estou na dúvida, né? Como é que eu faço? Tem uma irmãzinha ali que morava perto de casa há muito tempo atrás. Era muito engraçada. Ela queria que a minha mãe ensinasse crochê para ela. E ela ia lá em casa, e daí ela pegava aquela agulha. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Queridos, eu achava engraçado, dentro da sua limitação, ela pedia ajuda para o Espírito Santo, que o Espírito Santo intervia. Às vezes, talvez não fosse talvez ela não tivesse jeito para aquilo. Talvez o Senhor queria que ela fosse fazer outra coisa, mas ela estava insistindo, ela ficou um tempo. Eu sei que não deu muito certo. Eu acho que aquilo, o Espírito Santo não tinha muito para ela. Mas é engraçado, mas não é nessa forma que eu falo. É sentar, é mesmo sentado no seu carro, no seu quarto, falando com o Senhor. É no tempo dEle, é da forma que Ele vai te direcionar da melhor maneira. Não é no agitado do falar, não. O Senhor age no tempo certo, na hora certa. Há tempo para todas as coisas. De um outro lado, agora a gente tem Marta, né? Marta, desculpa, estou confundindo Marta e Maria. Marta agitada, né? Agitada, totalmente agitada. E se a gente vai, poxa, mas a palavra agitada fala assim, ó, a agitação, isso, modo científico, né? A agitação acontece quando o indivíduo apresenta atividade desordenada. Em termos médicos, entende-se que esse problema, como alterações de comportamento, é um misto de nervosismo com excitação, que torna a pessoa inquieta, com picos de tensão e irritabilidade. Marta estava preocupada em atender bem ao mestre. Marta não estava errada. A gente pode julgar Marta, né? Não, Marta estava certa. Ela tinha que atender bem o mestre. Mas nem todas as vezes a gente precisa fazer tudo, porque a gente entra no automático. A gente quer avançar o mundo fazendo as coisas e a gente começa a julgar o irmão do lado.
Não, porque eu estou aqui, estou fazendo e ele não está. E tu não sabe qual é a intimidade dele com Deus. Eu estou fazendo aqui, eu estou me matando aqui, e o irmão não veio. E às vezes o irmão estava lá orando, se santificando, buscando. E quando o irmão chega aqui, o irmão quer subir a parede e a gente está ali seco, porque está preocupado só em servir. Porque a gente quer fazer o melhor. A gente quer tocar melhor, a gente quer cantar melhor, a gente quer trazer a melhor palavra, talvez melhor palavra não tem, mas se busca trazer uma palavra para que a igreja, que o Espírito Santo direcione. Mas às vezes a gente serve e esquece de ser servido, porque Jesus veio para servir, e Marta esqueceu que o mestre estava ali para servir. O Senhor está aqui para nos servir. O Espírito Santo está aqui para te servir, para dizer assim: eu estou aqui, quando tu precisares eu estou aqui. E Marta, ela se esquece, e ela entra naquilo que, na ansiedade, né? Ansiedade de querer fazer, de querer que dê certo. E o Senhor mesmo fala: não andei ansiosos por coisa alguma. Ei, descansa, aproveita, descansa, eu estou aqui, eu vou fazer por ti. Faz o teu possível, o impossível cabe a Ele. E Marta está ali desesperada em fazer, porque o serviço da mulher é assim, ele não aparece. Mas se a gente chegar na casa e ver a casa bagunçada, vai dizer assim: ó, que bagunça é essa? Mas a mulher trabalha o dia todo dobrando roupa, e às vezes eu ajudo a Aline, eu digo que é a gestão da roupa lá em casa. Máquina, varal, dobrar, Ieda, esperando a Ieda chegar para passar. Porque a Aline, ela faz tudo, menos passar roupa, ela quase surta. Daí a irmã Ieda está ali, ela vai lá em casa às vezes dar esse suporte técnico. E o trabalho da mulher não aparece. E Marta estava ali, provavelmente ela lavou a louça, ela secou, ela arrumou a mesa, ela correu, ela varreu a casa, e ela olha Maria, sentadinha lá, na boa, dizendo assim: eu aqui e ela ali. E aquilo que eu falei, a gente muitas das vezes serve e julga o que está só recebendo. Julga aquele que só está recebendo. Não estou dizendo que é para parar de servir, né, pastor Marcos? Nós estamos aqui para servir, para ajudar dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, porque nós somos humanos. Mas o Espírito do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Marta, ela simplesmente estava misturando o que era prioritário com o que era secundário. Prioridade é primeiro ter intimidade com Deus e depois servir. Maria estava fazendo certo. Eu vou andar rápido. Então ela vem questionar o Senhor: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Ela não estava contente, né? Não estava contente. Estava ali servindo e Maria estava ali ouvindo. Então ela vai e diz: o Senhor, não vais fazer nada? Mais ou menos assim. Não te importa que ela fique aí, eu fique aqui me matando? Quem somos nós para questionar a Deus?
Marta era ousada, né? Mas ela era amiga do mestre, então ela tinha intimidade, né? Uma certa intimidade para isso. Diga-lhe que vem me ajudar. Daí eu me recordo daquela passagem em Lucas, acho que é Lucas 12, que aquele homem, Jesus está falando para milhares de pessoas e do nada um cidadão levanta a mão e diz assim: Senhor, diga lá para o meu irmão dividir a herança comigo. E o Senhor disse: quem sou eu? Quem és tu para... achando que eu sou o quê? Que eu sou juízes no meio de vocês? Eu não vim para isso. O Senhor não vem para dizer o que tu deves ou não fazer. Essa escolha é nossa. Então a escolha de buscar ou não é nossa. O Senhor não vai chegar e vai te dizer: me adora, vai lá e trabalha. Não, o Senhor quer um coração voluntário, quer um coração quebrantado. O Senhor quer de nós que nós venhamos para Ele de coração aberto, pronto para trabalhar, pronto para estar com Ele. Finalizando, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Uma coisa: estar com Ele, ter o Espírito Santo morando no nosso coração. Uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu quero finalizar com você em João capítulo 11, próximo evangelho, só virar ali, próximo livro. A partir do versículo 17, que fala assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros, ou 15 estádios, né? Em algumas traduções, de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-la por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo que agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nessa situação, 2 frases ditas por 2 pessoas, a mesma frase ditas por 2 pessoas, 2 irmãs. Marta vai ao encontro de Jesus. Quando ouve que Jesus está chegando, ela vai ao encontro desesperada, porque seu irmão havia morrido, e ela estava naquela expectativa que se o Senhor não tivesse aqui, ele não teria morrido. E ele fala que ele é a ressurreição e a vida.
Mas há algo diferente, Ele manda chamar Maria. Porque o Senhor às vezes nos manda chamar. Porque ela tinha intimidade com Ele. E quando ela chega, ela fala a mesma frase, e ela se joga nos pés do Senhor, o adora, porque primeiramente, quem conhece a Deus primeiro adora. Ela se joga aos pés do Mestre e fala: se o Senhor não tivesse aqui, Lázaro não teria morrido, meu irmão não teria morrido. A mesma frase. E a palavra fala que o Espírito do Senhor se conturbou, e Jesus chorou. Porque quem tem intimidade com Deus move o coração do Pai. Marta era amiga, mas Maria tinha mais intimidade. E assim, quando a gente tem intimidade com uma pessoa e essa pessoa perde alguém, a gente vai num ato fúnebre e a gente conhece, mas a gente às vezes se emociona e se compadece quando a gente abraça o conhecido e a gente chora junto. Porque a gente não chora muito por aquele que faleceu, às vezes morreu de idade, mas a gente se comove com aquela pessoa que perdeu, porque nós temos intimidade com a pessoa. E o Senhor é assim, Ele quer se comover com os teus prantos. Ele quer ser íntimo de ti a ponto de dizer: ei, eu estou aqui, o Espírito Santo está aqui, eu quero te abraçar, eu quero chorar contigo, eu quero te consolar, porque Ele é o Consolador. E o Senhor Jesus falou: eu tenho que ir, entre aspas, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele quer nos consolar. Ele está dizendo: ei, eu estou aqui, me busca mais, me procura mais. Eu estou apto a te ouvir. Eu estou apto a receber os teus pedidos, os teus anseios, as tuas necessidades. Se você pudesse se pôr em pé.